Podemos começar. Já temos um número bastante razoável, né, de participantes, apesar de que acho que ainda vão entrar muitos outros, né, por conta justamente do número de inscrições, mas já temos 160 presentes, então acho que já tem um bom número para nós começarmos e não atrasarmos tanto o nosso encontro de hoje. Então, inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas, né? Boa noite a todos e a todas. Esse é um minicurso sobre reforma tributária oferecido na grade curricular do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UFPE, com carga horária de 15 horas aula para os alunos regularmente matriculados. Em face da importância do tema, nós decidimos abrir o minicurso para alunos especiais externos ao programa de pós-graduação em Direito da UFPE, para esses com carga horária de 8 horas aulas, de modo que contamos com 320 inscritos, distribuídos entre alunos do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Direito, alunos da graduação da Faculdade de Direito do Recife, participantes do Fórum Tributação e Justiça, que eu coordeno e que está vinculado ao PPGD, auditores fiscais vinculados ao Sindifisco, procuradores do Estado vinculados à Procuradoria-Geral do Estado e procuradores federais da Associação de Procuradores e Procuradoras pela Democracia. Então, de início, em nome do PPGD, mais uma vez eu dou as boas-vindas a todos e a todas, e agradeço muito a presença dos nossos convidados desse primeiro encontro, os professores Antônio Alcoforado, doutor em Direito pela PUC São Paulo e auditor da Fazenda do Estado de Pernambuco, e a professora Tatiane Piscitelli, também doutora em Direito, professora da Fundação Getúlio Vargas e procuradora da Fazenda Nacional. Nós decidimos organizar este encontro de hoje da seguinte forma: como essa turma, na verdade, essa sala de aula, ela é muito misturada, muito heterogênea, tem alunos de graduação, de mestrado, doutorado, tem profissionais da área fiscal e também fora dessa área. Eu vou falar inicialmente para dar um panorama geral do estado da arte da reforma tributária, em seguida Antônio Alcoforado e Tatiane Piscitelli, por último, tá? Antônio e Tatiane falam exclusivamente do IBS, Antônio de uma forma mais geral e Tatiane com enfoque específico no cashback e nas hipóteses de regimes diferenciados de alíquotas. Eu, inicialmente, gostaria de apresentar o histórico, né? Acho importante falar um pouco do histórico da discussão da presente proposta de reforma tributária. Né? Como todos sabemos, as discussões se iniciaram no ano de 2019, quando foram apresentadas a PEC 45 na Câmara de Deputados e a PEC 110 no Senado Federal. Então, existiu uma criação de uma comissão mista temporária em 2020 para produzir uma proposta que conseguisse unificar os dois textos das duas casas, o que não chegou a acontecer por esgotamento de prazo regimental. Desse modo, a PEC 45 foi avocada pelo plenário da Câmara e o Senado decidiu continuar a discussão a partir do substitutivo apresentado pela comissão mista, tá? Então, nós sabemos também que em 2023, com o início do governo Lula, existiu uma decisão política de priorizar-se a reforma tributária, e a opção, na verdade, que se percebe de se construir, né, isso aí deve ter sido, na verdade, arregimentado tanto pelo governo federal quanto pelo parlamento, se construir um texto a partir do próprio parlamento, considerando-se o debate já realizado. Né? Então, em fevereiro desse ano, foi instituído um grupo de trabalho na Câmara Federal. Esse grupo de trabalho apresentou, em 6 de junho, um relatório com diretrizes para um substitutivo à PEC 45, de modo que, em 22 de junho, o relator apresentou parecer preliminar de plenário com uma emenda, uma proposta de
de substitutivo à PEC 45, submetido ao debate público, tá? Isso em 22 de junho. Em 7 de julho, ou seja, 15 dias depois, a reforma foi aprovada na Câmara de Deputados em 2 turnos, tá? Então, daí vem a primeira grande crítica que se faz à PEC 45, que é justamente a pressa na sua aprovação, considerando-se que até 22 de junho não se tinha conhecimento do texto substitutivo da PEC que seria levado à votação ao plenário. Na verdade, o texto final da reforma foi discutido e aprovado em 2 semanas, tá? E a mudança, na verdade, que isso vai trazer ao nosso sistema tributário é muito significativa. Então, antes de falar propriamente da nova forma de tributação, de apresentar, na verdade, essa nova forma de tributação do consumo, eu acho importante apresentar, né, um diagnóstico do nosso sistema tributário atual que embasou, na verdade, a apresentação da proposta do grupo de trabalho para alterar a nossa forma de tributar o consumo, né? Então, qual é esse diagnóstico? Por que é que nós precisamos, na verdade, nos preocuparmos em alterar a forma como tributamos o consumo em nosso país, tá? O que é que está errado, tá? Então, primeiro, a base de consumo que nós temos hoje é tributada por 5 tributos diferentes, tá certo? De competência das 3 esferas federativas: o ICMS estadual, o ISS municipal, IPI, PIS e COFINS, imposto e contribuições da União Federal, tá? Então, cada estado e município, além do Distrito Federal, tem competência para legislar sobre seus impostos. São 26 estados que temos, 26 legislações, mais o Distrito Federal e mais 5.568 municípios. Nem todos têm leis de ISS, porque nem todos exercem a sua competência tributária. Mas esse é um cenário de muita complexidade. A base de consumo nosso também é dividida em circulação de bens e em prestação de serviços. Isso gera uma grande insegurança jurídica e diversas disputas em relação a qual a classificação da operação. É uma operação de circulação de bem, é uma operação de prestação de serviço, e essa situação ela se agrava com a digitalização da economia, tá? Com a digitalização da economia, além de existir insegurança sobre qual imposto deve incidir na operação, se ICMS ou ISS, nós estamos diante de uma possibilidade, na verdade, de haver uma corrosão da base do imposto estadual, caso seja mantida a tendência jurisprudencial de incidência de ISS nessas operações, tá? Também a legislação que instituiu o regime não cumulativo do PIS e da COFINS, que são contribuições que incidem sobre a base de consumo, permitiu que parte do recolhimento fosse feito pelo regime cumulativo, gerando distorções na tributação da cadeia produtiva. Também, da mesma forma, o ISS, o Imposto sobre Serviços, é cumulativo, e esses fatores todos geram uma acentuada cumulatividade na tributação do consumo nacional, com tributos incidindo em cascata, uns sobre os outros e sem recuperação de créditos, tá? Além disso, há um tributo também que incide sobre a base de consumo, que é o IPI, que incide diretamente na produção e o valor não é recuperado nas etapas posteriores. Então, esse contexto aí, na verdade, gera um impedimento, na verdade, de se atingir uma neutralidade na tributação do consumo em nosso país, tá? Além disso, atualmente também, né, todos nós sabemos da dificuldade de se afirmar o exato montante de tributo embutido no preço cobrado do consumidor ao final da cadeia, tá? Além das concessões excessivas de benefícios fiscais por todas as esferas federativas, o que promove guerra fiscal, insegurança jurídica. O modelo atual de concessão de benefícios também não discrimina a renda dos consumidores, tá certo? A divisão da base de consumo entre bens e serviços faz com que os serviços sejam menos tributados em comparação com o restante dos setores econômicos, e o fato de que muitos municípios, indiscutivelmente até hoje, vários do estado de Pernambuco, inclusive, não têm estrutura para exercer as suas competências tributárias, tornando-se dependentes das transferências constitucionais. Então, nesse cenário aí, nesse diagnóstico do sistema tributário, e a partir dele,
é que, na verdade, surge a questão, né? Por que o IVA? Por que tributar o consumo por meio de um imposto sobre o valor agregado? Tá? E aí eu coloquei esse slide para vocês, né, para poderem acompanhar, né, como funciona o IVA, né? Por que o IVA, tá? Então, o IVA ele é o tributo sobre consumo implementado em inúmeros países, inclusive na Europa praticamente toda, tá? Incide sobre uma base ampla que alcança todos os bens e serviços, adota o princípio do destino, que é um princípio oposto ao princípio do nosso CMS, né, que é o princípio da origem, de modo que nas transações entre estados, né, o imposto pertence integralmente ao estado de destino, tá? O IVA é um imposto não cumulativo em todas as etapas do processo de produção e comercialização, garantindo-se em cada etapa o crédito correspondente ao imposto pago na anterior, que faz dele um tributo neutro, se bem, na verdade, aplicado, se bem concebido, tá? O cálculo do IVA também é por fora e não por dentro, diferentemente do ICMS, o que confere mais transparência ao valor do tributo pago pelo consumidor no final da cadeia. Então, são essas as características do IVA, na verdade, que tornam ele um tributo, na verdade, mais apropriado para a tributação do consumo, tá? Por essas características, tá certo? E que não coincidem, na verdade, com as características dos tributos, dos vários tributos que nós usamos para incidir sobre a base de consumo, que ainda por cima é dividida entre consumo de bens e entre consumo de serviços. Então, um outro slide que eu coloquei para vocês, né? Nós já passamos aí para a apresentação de como vai acontecer, o que é que vai acontecer com a nossa tributação do consumo, caso a reforma seja efetivamente aprovada nos termos apresentados, e considerando que ela já foi aprovada nesses termos pela Câmara, né? Nós teremos, na verdade, diferentemente da grande parte, da maior parte dos países que adotam o IVA, um sistema dual de tributação do consumo sobre o valor agregado, tá? Então, não será apenas um IVA nacional, tá certo? Então, mesmo a gente levando em consideração países que são uma federação, como a Espanha, como a Alemanha, lá o IVA é único, é um IVA nacional único. Nós aqui, de acordo com o texto da reforma, teremos um IVA dual, tá certo? Teremos um imposto, na verdade, da competência dos estados e dos municípios e uma contribuição da competência da União Federal, tá? Se tem notícia, na verdade, de um regime dual no Canadá, mas de uma forma ou de outra, esse é um modelo novo, né, que será testado em nosso país, tá? Foge bastante da regra, que é o IVA único, tá? Então, os 5 tributos que incidem atualmente sobre o consumo, eles serão gradativamente extintos, conforme uma regra de transição prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, nos termos do texto aprovado, de modo que o consumo em nosso país, essa base consumo, passará gradualmente a ser tributada da seguinte forma: um imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, de competência dos Estados membros, Distrito Federal e municípios, e uma contribuição sobre bens e serviços, CBS, de competência da União Federal. Tá? Além desses dois, né, imposto e contribuição, desses 2 tributos, a PEC também prevê a criação de um imposto seletivo sobre alguns bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tá? Além de uma contribuição dos estados e Distrito Federal sobre produtos primários e semi-elaborados para investimento em obras de infraestrutura e habitação. Essa daí com prazo certo, prazo de validade é até 31 de dezembro de 2043. Essa contribuição aí a cargo dos estados foi parte, na verdade, do processo de negociação na Câmara de Deputados para a aprovação, tá certo, desse projeto de emenda constitucional, tá? Então, ou seja, nós estamos extinguindo 5 tributos antigos e criando 4 tributos novos, tá?
IBS, de competência de estados e municípios, CBS, da competência da União Federal, essa tributação sobre o consumo, o imposto seletivo, também da competência ordinária da União Federal, e essa contribuição aí temporária a cargo dos estados e Distrito Federal. Tá? A ideia, e aí passando para um outro slide, no que diz respeito à base de incidência do IBS e do CBS, é que eles tenham, desculpe, eu ainda preciso falar em relação ao slide anterior. A ideia com vistas a essa simplificação, tá certo, do sistema tributário é que esse IBS e a CBS, na verdade, têm o mesmo regime tributário, tá? Isso é o que está aí no slide para vocês, está no artigo 149b, tá? Ou seja, mesmos fatos geradores, mesmas bases de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, mesmas regras de não cumulatividade e de creditamento, tá? Então, a ideia, com vistas à simplificação, para esse regime dual de imposto sobre valor agregado, é que os dois tributos, na verdade, eles tenham, na verdade, um regime semelhante, tá? De tributação. No que diz respeito à base de incidência e lei instituidora, né, como eu já disse, a base de incidência do IBS e da CBS é ampla, tá? De modo que contempla bens materiais, imateriais, direitos, serviços, e a importação de bens também materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, tá? Já a base de incidência do imposto seletivo é a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Então, nesse ponto que a gente está tratando do imposto seletivo, tá? Que é um imposto que veio, entre aspas, substituir o IPI, tá? O relatório indica que a PEC 45 ela inspirou-se nas diretivas da União Europeia, porque internacionalmente é comum introduzir um maior ônus tributário no consumo de bens que causam danos à saúde e ao meio ambiente, que se funda em atributos chamados de externalidades negativas, tá? Isso é um conceito oriundo da economia, tá? E a ideia é que, quando se encontra um efeito que extrapola, na verdade, aquela relação entre o produtor e o consumidor, né, que vá, na verdade, atingir terceiros, a sociedade ou o meio ambiente, a ideia é que cabe ao Estado impedir ou inibir tais externalidades, tá certo? Visto que elas podem afetar toda ou parte significativa da coletividade, havendo diversos instrumentos, inclusive indicados pela economia para isso, como é o caso da tributação, tá? Ou então sanções ou concessões de incentivos de renúncia fiscal, de subsídios para proteger pessoas e meio ambiente, tá? Então, a previsão é que a lei instituidora do IBS e do CBS é a lei complementar, justamente para dar uniformidade nacional, e o imposto seletivo, a previsão é de instituição por meio de lei ordinária federal. A determinação da alíquota eu vou deixar a cargo de Tatiane, né, que fizemos essa divisão, está aí, na tela, né? Um ponto, na verdade, muito discutido e muito questionável no que diz respeito à proposta da PEC 45, no que diz respeito ao Pacto Federativo, é exatamente a administração e gestão do IBS por um Conselho Federativo, tá? Então, como é um imposto de todos os Estados membros, Distrito Federal e municípios, a ideia é criar um conselho, né, o Conselho Federativo do IBS, que foi caracterizado na PEC como uma entidade pública sob regime especial, tá? Então, a maior polêmica é, sem dúvida, a usurpação da competência para estabelecer políticas tributárias dos entes subnacionais, estados, Distrito Federal, municípios, pelo Conselho,
o que vários doutrinadores, vários professores, vários estudiosos da proposta até então alegam ferir o pacto federativo. Nós teremos essa discussão no último encontro desse minicurso, onde nós faremos exatamente essa discussão dos impactos federativos da proposta de reforma tributária. Tá? Também a forma de aprovação nesse Conselho mistura critérios federativos e demográficos, de modo que coloca um poder excessivo nas mãos de estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quase um poder de veto. Tá? Então, esse é um ponto também extremamente importante, e se vocês acompanharam na mídia, foi exatamente um ponto que foi quase uma exigência, na verdade, do governador do estado de São Paulo, justamente para viabilizar, juntamente com aquela outra contribuição que ficou a cargo dos estados e Distrito Federal, a própria aprovação. Então, a gente sabe que nessas negociações várias concessões são feitas, e essa foi uma das concessões que foram feitas em favor aí dos estados mais populosos da nossa federação. Além disso, questões também relacionadas ao controle externo, como é que vai funcionar esse controle externo do Conselho, têm sido apontadas como óbices à sua implementação. Esse outro slide trata também de uma temática que ficou a cargo de Tatiane, que é o cashback, tá? É um mecanismo previsto na PEC que vai ser disciplinado por meio de lei complementar, né? Para estabelecer hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive limites, beneficiários, tudo isso com previsão em lei complementar, com o objetivo de reduzir desigualdades de renda, desigualdades, na verdade, sociais, tá? Tanto para o IBS quanto para o CBS. Aí estão as previsões aí na tela, né, do texto, né, da Constituição após, na verdade, a reforma, né, após a aprovação do PEC, seria exatamente esse o texto do artigo 156A do IBS e do 195.5 da CBS. Tá? E a partilha da arrecadação também é um tema muito importante. Cada ente federativo tem a sua parcela de arrecadação do tributo determinada pela aplicação direta de sua alíquota. Na repartição da receita, cabe aos municípios 25% do produto da arrecadação do IBS. Tá? No que diz respeito ao imposto seletivo, a arrecadação é da União Federal, como vem, entre aspas, substituindo o IPI, se sujeita também à repartição de receita tributária, tá? A arrecadação da União vai ser repassada para os estados, Distrito Federal e municípios por meio dos fundos de participação, tá? A regra de transição também está no ADCT, está dentro da proposta de emenda à Constituição e vem alterar o ADCT. A previsão está nos artigos 124 a 132 do ADCT, tá certo? Conforme esse cronograma que eu coloquei aí no slide para vocês, desse modo até 2033, ou seja, daqui a 10 anos, nós teremos a extinção completa do IPI, do ICMS e do ISS, e a vigência integral do nosso sistema. Então, a previsão é que isso se implemente integralmente em 10 anos, tá? E já no que diz respeito à transição da partilha de recursos, se dará em 50 anos, entre 2029 e 2078, nos termos do artigo 130 do ADCT. Tá? Também eu trouxe outras mudanças que estão no bojo da PEC 45, tá? O tema prioritário é a reforma da tributação do consumo, mas existem também algumas outras alterações que são ali colocadas, e eu, na verdade, selecionei essas. A presença aí muito forte da ideia de preservação do meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, tanto com a alteração do 43 quanto do 145. No artigo 145, uma previsão muito boa, né, da justiça tributária, da transparência, da simplicidade como princípios, né, norteadores do nosso sistema tributário. Teve também a ampliação da CIP, que é a contribuição da iluminação pública, a possibilidade de ampliação da CIP, tá?
Então, antes a autorização é para municípios e Distrito Federal instituírem contribuição de iluminação para custeio de iluminação pública, e aí essa perspectiva aí foi ampliada para custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação. Um outro item que fez parte aí das negociações para aprovação da reforma foi essa ampliação da imunidade de templos, tá? Então, hoje, aquela regra de imunidade de templos de qualquer culto foi ampliada para entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo as suas organizações assistenciais e beneficentes. O ITCMD também teve seu dispositivo alterado para fazer constar expressamente a possibilidade de progressividade. O IPVA também teve alteração, né? Hoje nós temos uma permissão, nós podemos vir a ter a permissão constitucional para tributar veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. As exceções, lamentavelmente, tiram, né, todo o encanto aí para a justiça fiscal dessa regra, tá certo? Então, as exceções terminam tirando, né, o êxito aí da inclusão dessa possibilidade dos estados, na verdade, cobrarem o IPVA aí das aeronaves e das embarcações, coisa que tentamos fazer cerca de 7, 8 anos atrás, e fomos rechaçados aí por conta de uma interpretação do Poder Judiciário de que não existia essa possibilidade, essa competência atribuída aos estados e Distrito Federal pela Constituição. Tá? Então, o IPTU também teve uma alteração de modo a que se autorize que a base de cálculo do IPTU seja atualizada pelo Poder Executivo através de decreto, evidentemente, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Tá? Cada alteração dessa gera, na verdade, uma série de discussões que a minha apresentação aqui é meramente informativa para vocês e nós não estamos fazendo, pelo menos nesse momento, qualquer avaliação em termos do que é positivo, do que é negativo. Então, só para finalizar, a princípio, coloquei alguns pontos que me parecem positivos na reforma, tá? No que diz respeito à tributação do consumo, o princípio do destino, indiscutivelmente, acho que é um ponto favorável, um ponto positivo. A incidência do imposto, o cálculo por fora, tá? A junção do ISS e do ICMS, né? A ampliação da base imponível, sem distinção de bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis. Isso gera uma tendência a superar o esvaziamento da tributação das bases econômicas, em especial relativas à digitalização da economia. O imposto seletivo também acho que é muito bem-vindo sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? O problema é quais, né? Então, tudo isso ficou muito aberto, né? Nós vamos precisar de várias legislações, tanto ordinárias como, acima de tudo, complementares, para poder ter uma exata noção da abrangência aí de todas essas alterações que vamos enfrentar nos próximos anos. Tá? Os últimos pontos aí que eu apontei, certamente a Tatiana também vai falar, a previsão de redução de alíquota em 100%, tanto CBS e IBS, como cesta básica, sobre a cesta básica nacional de alimentos. O problema é quais, também não se sabe, né, quais os alimentos compõem essa cesta básica. A ideia do cashback, o problema, como é que será implementado, né? Não se sabe, também é uma matéria que ficou para a lei complementar. A inclusão, né, de produtos de cuidados menstruais e dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência na regime com redução de alíquota em 60% também é um ponto muito favorável, e a redução em 100% da alíquota de produtos hortícolas, frutas e ovos. Tá? Então, vocês já vejam, só por aí eu ressaltei os pontos positivos desses regimes diferenciados de alíquota, mas vocês já veem aí que, diferentemente, na verdade, da ideia original do IVA, que é uma alíquota quase única, ou pouquíssimas alíquotas, a gente está trabalhando, na verdade, com a nossa tributação do consumo, em especial depois da aprovação da PEC na Câmara, com várias alíquotas diferenciadas, tá certo? Então, esse é um outro ponto, na verdade, que eu coloquei aí como um ponto negativo, tá? Porque, indiscutivelmente, quanto mais exceção se tem, mais, na verdade,
se onera, a tendência é o maior ônus para aqueles que estão fora da exceção, né? Então, os pontos negativos que eu, a princípio, vejo a pressa na aprovação, indiscutivelmente. Então, com a regra de transição de 10 anos, porque é que a gente precisa, na verdade, de uma aprovação aí em 2 semanas na Câmara Federal, considerando que existiram tantas alterações, né, na emenda substitutiva, depois, durante, na verdade, as próprias discussões lá no parlamento. Falta de clareza na definição de itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, quais são esses, né? Então, lá vem uma legislação complementar, excessiva dependência de lei complementar para conceitos e conteúdos essenciais. Então, por exemplo, o cashback fica na dependência de uma lei complementar, então a gente não sabe quando, se, em que termos será instituído, tá? Tudo fica muito vago, tudo fica muito, na verdade, sem nós termos condição realmente de avaliar o verdadeiro impacto. Tá? O Conselho Federativo também, indiscutivelmente, determina uma perda de competência relacionada à política tributária por parte de estados e municípios e Distrito Federal. Essa menção à entidade pública sob regime especial, não se sabe bem que tipo de entidade é essa. E além das regras de aprovação que misturam esses critérios aí federativos com demográficos, então existe uma tendência realmente de que isso possa gerar um poder de veto em favor de estados mais populosos da nossa federação, tá? Então, para mim também, o que mais me aflige é essa indefinição quanto à carga tributária pós-reforma, tá? Então, a gente não sabe, porque ficou também para a legislação complementar a instituição da alíquota, né? O governo inicialmente falava em 25%, recentemente, com base, na verdade, na proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na Câmara, saiu publicado um estudo recente do IPEA que aponta uma alíquota de 28,4%, tá? Justamente por conta de que foram inseridas muitas exceções, muitas alíquotas diferenciadas. Então, quanto mais exceções forem oferecidas, maior será a alíquota efetiva para quem fica de fora da exceção, tá? E também me parece que a troca de 5 tributos por 4 novos não é um bom ideal de simplificação do sistema tributário. Tá? Então, esse é o cenário, na verdade, que eu apresento para vocês, né? Achei importante fazer essa fala inicial, justamente porque é uma sala, na verdade, que tem pessoas de diferentes níveis e de diferentes conhecimentos da disciplina. E aí, dado, na verdade, feito essa introdução, né, dado o start aí em como será, né, o nosso sistema de tributação do consumo se a reforma for efetivamente aprovada, tá? Lembrando a vocês que a reforma precisa ser aprovada no Senado, se ela for alterada no Senado, ela volta para a Câmara, então a gente está aí ainda num processo de aprovação. Mas estamos trabalhando aí com com o texto, na verdade, aprovado na Câmara, tá? Então, eu aproveito e passo já a palavra para Antônio Alcoforado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Antônio, eu vou sair aqui da tela e vou colocar você. Antônio. E aí, Antônio, você está com a palavra, tá certo? Não sei se você vai querer compartilhar. Não estamos escutando você. Boa noite a todos, a todas. Um prazer participar do nosso fórum. Falar entre as doutoras Luciana e Tatiana é muito difícil, afinal de contas, são doutoras muito conhecidas no Brasil e são, na verdade, pessoas que eu aprendo com elas, né? São doutores que eu aprendo com elas. Afinal de contas, elas têm livros muito interessantes e é sempre bom escutá-las. A Luciana deu uma verdadeira aula agora, dando uma geral sobre os elementos básicos da reforma tributária. Eu vou tentar me aprofundar mais um pouco em alguns aspectos que foi o combinado. Vou falar sobre algumas
questões, por exemplo, da questão da não cumulatividade e alguns outros aspectos da reforma. Eu tive uma oportunidade interessante, porque eu trabalhei no CECIF, em 2015, que foi o ano da concepção da reforma tributária. Então, eu participei de todos aqueles debates iniciais da reforma tributária. Então, eu tenho essa visão do CECIF, daquele projeto inicial, e também, como auditor da Secretaria da Fazenda, venho debatendo no CONFAS, no grupo de trabalho de reforma tributária. Então, eu tenho visão dos estados também. Então, digamos que eu sou um privilegiado de ter estado aí, tanto no CECIF, que é patrocinado por pessoas, por empresas, né? E também estou no estado de Pernambuco, né, como auditor, participando dos debates. Doutora Luciana, eu estava justamente tentando fazer o compartilhamento da apresentação, não estou conseguindo. Você poderia compartilhar para mim, por favor? Compartilho. Eu tentei fazer o download e não consegui. Eu vou compartilhar a tela como está, Antônio. Não está da melhor forma, mas... Se não conseguir, eu posso fazer Não, eu consigo. Agora eu estou sem... Porque eu estou sem a autorização para compartilhar. Eu não estou conseguindo fazer o download, aí eu não consigo colocar, na verdade... não consigo colocar a tela cheia. Então, eu posso até falar sem apresentação mesmo, talvez fique melhor. Você acha melhor? Bem, vocês aqui... O que vocês acham? Está aqui, eu acho que dá para ler, né? Porque quando eu abro o PowerPoint, ele não está dando acesso para mim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Bem, mas para a gente não perder tempo, afinal de contas, tem muita gente aí, tem mais de 170 pessoas esperando, eu vou nesse primeiro dia do debate sobre a reforma tributária, né, nesse mini curso, que é, inclusive, essa iniciativa da doutora Luciana Grassano, sempre trazendo temas interessantes para serem discutidos no fórum, um fórum muito importante. Nós nos reunimos toda segunda-feira, aliás, todas as segunda-feiras não, a primeira segunda-feira de todo mês é muito importante, os temas sempre muito, muito relevantes, inclusive temas acadêmicos e que também temas que tratam que é, afinal de contas, um fórum de tributação e justiça, né? E a gente fica feliz que tenha, como a doutora Luciana ressaltou, a questão da preocupação com a menstruação feminina e alguns aspectos, inclusive, da justiça fiscal, né? Alguns princípios da justiça fiscal que foram inseridos na Constituição, né? Agora estão expressos na Constituição o princípio da justiça fiscal. Bem, com relação aos cenários positivos e negativos em relação à reforma tributária, que foi justamente o tema que foi proposto para essa primeira aula, eu elenquei algumas questões negativas que, inicialmente, sempre é aquele problema dos interesses antagônicos entre os contribuintes que querem pagar menos tributos, os estados e o Distrito Federal querem arrecadar mais, os municípios querem arrecadar mais, a União também querendo arrecadar mais, e como é que se faz essa conta? Como é que se consegue aprovar uma reforma tributária? Então, não foi à toa que a doutora Luciana Grassano elencou diversas tentativas de aprovação de reformas tributárias que foram frustradas. No momento atual, houve realmente uma união de forças, porque nós tivemos aí um projeto que nasceu no CECIF, né? Mas foi um projeto que foi abraçado por muitas pessoas da sociedade, porque o CECIF ele buscou a participação de muitas pessoas. A doutora Tatiane, que ensina na FGV, conhece o doutor Eurico de Sante, e sempre ele procurou trazer pessoas da área acadêmica, mas também trazia pessoas da área empresarial, dos estados, no município. Então, todos nós participamos dos debates, discutimos, então foi realmente uma proposta coletiva, não foi uma proposta assim do CECIF que saiu da cabeça do doutor Eurico, da mente brilhante de Bernardo Api, que é uma pessoa realmente brilhante, Nelson Machado e Isaías Coelho, que são os diretores do CECIF. Então, essa reforma, a petição inicial de Baleia Rossi foi baseada exatamente na proposta do CECIF. É bom que fique ressaltado isso. O doutor Luciano já explicou que foi Baleia Rossi que protocolou, mas ele
no protocolo ele indicou lá que a proposta foi realmente elaborada. Então, foi uma proposta muito técnica. A doutora Luciana já comentou que essa proposta ela prevê um IVA único, um IVA único. Entretanto, sob o ponto de vista político, é muito mais fácil de ser aprovado um IVA dual, como foi, por exemplo, no Canadá, porque aí fica menos complicado sob o ponto de vista político, que essa reforma fosse aprovada. Então, a proposta da PEC 110 terminou sendo acolhida e misturada com a PEC 45 e também com a lei federal, a proposta de lei federal, a 3887 de 2020, que tratava da união de PIS e COFINS. Então, na verdade, nós tivemos aí essa emenda aglutinativa, ela é composta dessas propostas aí, da PEC 110, da PEC 45 e da lei, proposta de lei ordinária federal, né, que foi proposta na época do Paulo Guedes, né, do Jair Bolsonaro, que, na verdade, era a unificação do PIS e COFINS para criar uma contribuição não cumulativa, a CBS. Bem, esses interesses antagônicos sempre é um problema, a impossibilidade de baixar a arrecadação também, porque essa proposta de reforma tributária, nós sabemos, a doutora Luciana já ressaltou, que nós temos um problema muito grande, né, na nossa sociedade, né, essa questão da falta de uma justiça fiscal, né? Nós temos aí uma concentração muito grande de renda no Brasil e temos uma tributação pesada no consumo. Isso aí realmente faz com que a nossa tributação seja extremamente prejudicial para os mais pobres, né? Nós temos uma tributação muito pequena na renda, muito pequena no patrimônio, muito pequena mesmo, né? Inclusive, um país como os Estados Unidos tem uma tributação do ITCMD, o Imposto sobre Heranças, de 40%, o Japão chega a 60% para as grandes heranças, no Brasil nós temos no máximo 8%. E essa proposta, ela cuida disso também, porque ela trouxe essa possibilidade de uma progressividade no imposto sobre heranças, que eu achei muito interessante. Logicamente que isso vai ser decidido futuramente, mas pelo menos a possibilidade dessa progressividade existe. Tá? E, da mesma forma, o imposto que a doutora Luciana já falou, também o imposto que incide sobre veículos automotores. Para mim, veículos automotores sempre foram veículos que têm motor, que podem trafegar tanto na via terrestre como também de forma aérea e na água. Mas, infelizmente, o Supremo tinha uma interpretação que não poderia tributar as aviações, né, as embarcações. Da forma como está, ficou... houve uma tentativa realmente de tributar, né, as embarcações, né, pelo IPVA. A doutora Luciana já explicou que, no final, houve um pequeno detalhe, né, as exceções, e aí, de repente, todos os proprietários de iate pode ser que pratiquem a pesca artesanal e, no final, não pagarão o IPVA. Mas, enfim, são coisas que acontecem no Brasil. Então, essa necessidade de manter a carga tributária é um ponto negativo também, porque a premissa dessa reforma tributária é manter a arrecadação. E nós temos uma arrecadação muito alta no consumo. Se nós tivéssemos começado a reforma tributária pelo patrimônio ou pela renda, talvez fosse mais interessante, porque aí poderíamos diminuir a regressividade, poderíamos diminuir a tributação no consumo. No caso, essa necessidade da transição é um fator negativo. A doutora Luciana já falou dos 10 anos, a transição para os contribuintes, a transição federativa vão ser 50 anos, né, que é a questão da distribuição das receitas entre as unidades, entre os entes federativos. Imaginem, de 2004 a 2028, a arrecadação dos estados, por exemplo, vai servir de base para a manutenção da arrecadação dos próximos quase 50 anos. Então, será que vai haver realmente uma motivação para mais investimentos na infraestrutura arrecadatória? Porque existem os estados perdedores e ganhadores, né? Nós temos uma reforma que muda totalmente, como a doutora Luciana já explicou, que a arrecadação vai ser para o destino. Nós temos isso no nosso sistema tributário nacional apenas para energia elétrica e o setor de combustíveis. Já existe a tributação apenas para o destino, até o legislador constituinte foi muito feliz, porque, por exemplo,
se um estado tem, como o Paraná, um investimento muito grande na construção de uma usina que vai fabricar energia elétrica, então é melhor que todo o ICMS referente à energia elétrica fique para o estado de destino, não seja dividido como o Paraná e outros estados. Mesma coisa são os estados que prospectam petróleo, então há uma necessidade da arrecadação ser distribuída para os estados destinatários, onde há o consumo de energia elétrica, de combustíveis, por exemplo. E agora, com essa reforma tributária, todos os tributos passarão a ser com arrecadação para o destino. Quando eu falo todos os tributos relativos à tributação do consumo, que, afinal de contas, a PEC 45, que a doutora Luciana já explicou, que altera essa fragmentação da base tributária, que é outro aspecto negativo, né? Você dividir, por exemplo, a questão dos municípios, a questão dos estados, dividir a tributação, o que é bem material, o que é bem imaterial, é muito difícil, não existe outro país do mundo que tenha essa peculiaridade, não? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é realmente tributado pelo ICMS e tributado pelo ISS. Inclusive, algumas caixinhas não se enquadram, né? Não há uma subsunção. Por exemplo, quando se vai, quase ninguém compra mais uma bicicleta, né? Pessoas alugam uma bicicleta. E aí, esse aluguel dessa bicicleta, ou então a autorização do uso, né? Isso aí seria tributado pelos municípios, a prestação de serviço, circulação de mercadoria. Penso que não. A questão do streaming, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal passou mais de 10 anos para decidir se era tributável pelo ICMS ou era tributável pelo ISS. No final, eu penso que não seria tributável nem por um nem pelo outro. Uma cessão de direito de uso, de imagem e vídeo, não é prestação efetiva de serviço, nem é circulação de mercadoria. Então, todos esses aspectos contribuíram positivamente para a aprovação de uma reforma tributária, porque nós temos uma mudança totalmente de comportamentos, além da questão da tecnologia, que influi na necessidade de uma aprovação de reforma tributária. Essa questão dos conflitos, essa guerra fiscal, alta litigiosidade, essa questão da neutralidade, o problema da neutralidade, né? A neutralidade é um princípio que deveria fazer com que a tributação não interferisse, por exemplo, na hora do empresário escolher o local do seu investimento. No entanto, nós sabemos que os incentivos fiscais fazem com que indústrias se localizem em uma região totalmente diferente do que seria digamos assim, o convencional, né? Então, nós temos realmente uma mudança total a economia totalmente, há uma intervenção total na economia em função dos benefícios fiscais. Entretanto, o grande problema da aprovação de uma reforma tributária e acabar com os incentivos fiscais é porque os estados do Norte e Nordeste, eles sempre refletiram e acharam que, a partir do momento que não houver essa possibilidade de conceder incentivos fiscais, dificilmente uma empresa vai ficar num estado mais pobre, que não tenha aquele mercado consumidor. Então, por exemplo, nós temos em Pernambuco a Fiat, né, que os veículos da Fiat são fabricados em Pernambuco e quase todos vão para Minas Gerais e de lá são distribuídos na região do sul e sudeste do país. Será que a Fiat vai continuar em Pernambuco após 2033, quando vai ser extinto o ICMS? Eu penso que é muito difícil, afinal de contas, ela tem um crédito presumido de 95%. Então, essas questões sempre criaram uma certa dificuldade de aprovação de reforma tributária, né? Então, nós temos aí, na verdade, vários aspectos que dificultam a aprovação de reforma tributária, mas tivemos aí, como a doutora Luciana Graçano ressaltou, pela primeira vez, todos os estados da federação aprovando, com exceção de Goiás, o governador de Goiás não quis de jeito nenhum, foi por isso que foi publicado foi inserido o artigo 20 com a possibilidade de criar essas contribuições, né? Então, com exceção do Ronaldo Caiado, e eu falo o nome dele porque ele apresentou realmente a posição, né, do Estado de Goiás, que seria contrário, e depois ele voltou atrás, depois que foi inserido o artigo 20
na emenda aglutinativa. Então, nós tivemos aí diversos aspectos para que fossem aprovados essa reforma, principalmente a força do governo federal, né, o presidente Lula realmente, apesar de não ter falado, né, mas o Haddad, né, o ministro Haddad, ele realmente se posicionou favorável, o ministro Lira também, então houve realmente uma união de forças dos estados e também dos municípios. Mas tem municípios que são contrários, mas são muito poucos. Em torno de 10% a 15% dos municípios são contrários. Os grandes municípios brasileiros, principalmente São Paulo, são contrários à aprovação da reforma tributária, a PEC 45 ou a PEC 110. São favoráveis à PEC 46, que manteria ICMS, ISS, manteria essa divisão, essa fragmentação na base de incidência do consumo. Por quê? Porque há uma expectativa não, os números demonstram que a tributação do ISS vem subindo ultimamente, principalmente por conta das decisões do Supremo, que consideraram que a economia digital poderia ser tributada pelo ISS. Afinal de contas, haveria aí não haveria possibilidade de incidir o ICMS e aí deixar de tributar. Não, vamos tributar, e aí teve uma alteração na Lei Complementar 156 e foi inserida aí também essas possibilidades da tributação nessas novas tecnologias por meio do ISS. Então, ultimamente, está havendo, né, um aumento da tributação do ISS e uma diminuição da tributação do ICMS. Então, os estados ficaram favoráveis e quase todos os municípios ficaram favoráveis também. Por quê? Porque nós temos, nessa reforma tributária, na verdade, uma previsão que a tributação vai ser sobre uma base muito maior. Então, os municípios, apesar de receberem apenas 25% da arrecadação, eles vão receber 25% não só, né, da transferência do ICMS, vão receber 25% de toda essa base econômica ampliada, né? Inclusive direitos, como a doutora Luciana já explicou, a questão da prestação de serviço e também da circulação de mercadorias. Então, toda essa base econômica ampliada vai servir de tributação, e aí eu chamo a atenção, porque nós temos aqui vários auditores participando, vários procuradores, que existe uma discussão muito grande, porque esse IVA, na verdade, é um IVA que pode ser considerado IVA, mas na prática, como a doutora Luciana já explicou, existe o artigo 149b da PEC, que traz praticamente a previsão que a CBS e o IBS serão praticamente um IVA. Apesar de terem colocado lá que são tributos diferentes, que são IVAs diferentes, a única coisa que muda é o sujeito ativo que vai escolher ali, que vai receber os recursos. E tudo mais será igual, será idêntico. Então, praticamente, o Brasil, nós estamos aí na época de fake news, praticamente é uma fake news dizer que são IVAs distintos, praticamente é um IVA só. Por quê? A lei complementar vai dispor sobre eles, não, mas tem uma alteração no artigo da Constituição que prevê que o Conselho Federativo poderá propor uma lei complementar. Sim, mas a lei complementar vai ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a lei complementar ela vai ter que manter todos aqueles dispositivos do artigo 149b, né? Fato gerador, base de cálculo, que é a característica para saber qual é o tributo, né? E todos aqueles elementos, né? Sujeito passivo, todos aqueles elementos que são da regra matriz do tributo vão ser idênticos. Então, praticamente, os tributos vão ser idênticos. E quem seria o fiscal que auditaria as empresas? Bem, nós temos no Brasil, né, essa diferença, né, PIS, COFINS, que são tributos que incidem sobre a renda, mas como o professor Chueiro explica, toda a renda dependendo da destinação, também é objeto da tributação do consumo. Então, a partir do momento que o indivíduo recebe uma renda, ele pode gastar com o consumo, pode gastar com o patrimônio e pode gastar também, e pode comprar um patrimônio, pode gastar no consumo, e aí, a partir do momento ou então a prestação de serviço, mas sendo que a prestação de serviço está dentro do consumo. Então, a partir do momento que tem toda essa mistura, nós temos aí a possibilidade de uma tributação uniforme. E essa tributação uniforme vai fazer com que a grande maioria dos auditores federais,
na verdade, nós temos no Brasil cerca de 7.500 auditores federais, não terão condições de fiscalizar a CBS em todo o Brasil. Imagine. Então, logicamente, a quantidade de auditores estaduais é muito maior, e municipais também, então haverá uma tendência de uma fiscalização de uma empresa pelos auditores do Estado ou do município, e essa auditoria ser aquela prova emprestada, né, que muitas vezes não é aceita, ser utilizada para a fiscalização da CBS, porque, afinal de contas, teremos aí praticamente a mesma base de incidência, o mesmo sistema da não cumulatividade, e tudo isso vai ser igual. Mas vamos aí avançar em alguns aspectos agora, eu vou falar da questão da não cumulatividade. Bem, o artigo 156, parágrafo 1º, trata que não incidirá sobre exportações assegurada a manutenção dos créditos relativos às operações de aquisição de bem material, imaterial ou serviço, observada a forma e o prazo estabelecidos em lei complementar. Então, toda digamos, essa promessa que haverá uma não cumulatividade plena, eu começo a desconfiar quando eu começo a ler os dispositivos da emenda cumulativa, porque nós não temos aí uma certeza que haverá realmente essa não cumulatividade plena. A exportação, por exemplo, vai depender da forma e do prazo estabelecidos em lei complementar. Há toda uma divulgação que agora vai ser plena não cumulatividade. Mas será que vai ser plena mesmo? Com relação com vistas a observar o princípio da neutralidade, o princípio da neutralidade tem tudo a ver com o princípio da não cumulatividade, né? Para que não haja uma cobrança em cascata. E a tributação por dentro, o ICMS incide sobre si, por exemplo, isso aí faz com que a tributação seja em cascata. Então, nós temos aí o ISS, um tributo cumulativo. O ICMS, eu sempre defendi que o ICMS é um tributo parcialmente cumulativo. Para mim, o ICMS nunca foi não cumulativo. Então, o ICMS é igual ao IVA. O ICMS, para mim, nunca foi igual ao IVA. O professor José Souto Maio Borges sempre, com a sua genialidade, explicava. Disse, olha, o ICMS, você debita a saída e credita da entrada. Mas se você vender abaixo do preço da entrada, você ainda pode pagar ICMS. Então, na verdade, o ICMS não pode ser considerado imposto sobre o valor adicional, o valor agregado, porque mesmo quando você vende abaixo do preço, ou seja, você não tem nenhum valor adicional, você não tem nenhum valor agregado, há a possibilidade de você pagar ICMS, porque você vai se debitar pela saída e pode ser que a alíquota da saída seja muito mais alta do que a alíquota da entrada. Por exemplo, em Pernambuco, chega uma mercadoria de São Paulo, vem com a alíquota de 7% na operação interestadual. Aí você toma um crédito de 7% e toma um débito de 18% na saída. Então, mesmo que você não tenha um valor adicional, você pode pagar o ICMS. Então, o ICMS, apesar de ter uma perspectiva de ter sido um imposto que foi criado, né, desde a década de 60 do século passado, né, e depois veio o IVA e foi criado, quer dizer, antes até do IVA foi criado o ICM, um imposto muito moderno, mas ele não tem, na não cumulatividade, o perfil de um IVA, até porque o ICM é um imposto que tem uma tributação não cumulativa parcial, porque a não cumulatividade é física, como os doutrinadores falam. Se você tem uma fábrica de bicicleta e utiliza uma graxa na fabricação da bicicleta, o que é que vai acontecer quando você vende uma bicicleta? A bicicleta não vai sair com a graxa. A graxa de uma indústria de bicicleta, aquela graxa foi utilizada na produção da bicicleta e ela desgasta, ela não sai fisicamente. Tudo que não sai fisicamente termina sendo considerado não saiu fisicamente, não tem direito a crédito. Então, o IVA que está sendo proposto, o IBS que está sendo proposto, ele tem essa característica dessa possibilidade desse crédito amplo. O que é que diz o inciso 8º do artigo 156? Com vista a observar o princípio da neutralidade, será não cumulativo, compensando o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado em todas as operações nas quais se adquire bem material, imaterial, inclusive direito ou serviços. Essa possibilidade de se tomar o crédito em todas as operações é que caracteriza
essa tributação financeira, essa não cumulatividade financeira. Então, na verdade, nós temos com o IBS e também a CBS, porque eu já expliquei que, na verdade, são praticamente o mesmo tributo, o mesmo IVA, né? São dois IVAs, é um IVA dual, sem sombra de dúvidas, afinal de contas, o sujeito ativo é diferente, mas as características são idênticas. Existe um espelhamento, um é o espelho do outro. Então, não há diferença nos dois tributos. Isso é bom, por um lado, porque favorece a simplificação. Por outro lado, é ruim porque contraria, na minha opinião, um aspecto do Pacto Federativo, né? Porque, afinal de contas, os estados e os municípios praticamente vão... Não, o pessoal está muito, muito preocupado com o conselhão, então, o Conselho Federativo que vai ser criado. Qual é o poder do Conselho Federativo? Se tudo vai ser baseado numa lei complementar, ele vai pegar a arrecadação e distribuir com os estados e municípios. Não tem tanto poder como o CONFAS, por exemplo, tem atualmente. O CONFAS atualmente tem muito poder, mas o Conselho Federativo não tem esse poder todo. Bem, com relação à questão da não cumulatividade, eu trago para vocês, então, com relação à diferença, porque todas as operações nas quais seja adquirente, né, qualquer bem, material e imaterial, direito, serviço, tudo isso vai ter direito a crédito. Então, isso aí caracteriza justamente o crédito financeiro, que é muito esperado pelas empresas, né, principalmente as indústrias. Nós temos a previsão da manutenção da carga tributária, e essa manutenção da carga tributária ela vai fazer com que setores paguem mais do que atualmente. Então, alguns setores, como o setor de serviços, certamente vão pagar mais tributo. Setores como o setor industrial, ele vai pagar menos. Por quê? Porque eles vão se beneficiar do princípio da não cumulatividade. Tá? Então, o princípio da não cumulatividade, sem sombra de dúvida, vai trazer vai atenuar a carga tributária do setor industrial, que tem muita dificuldade de tomar crédito, tanto do ICMS, o ISS, evidentemente, não tem, né, é cumulativo, e o imposto e a contribuição para o PIS e COFINS são tributos que, apesar da opção da não cumulatividade, praticamente só se toma crédito do insumo. Então, são tributos que dificilmente o contribuinte pode tomar o crédito de forma integral, como vai ser agora. Então, apesar da carga tributária ser mais alta, é muito provável que haja uma diminuição da carga tributária para as indústrias. Já no setor de serviços, não. Porque o setor de serviços tem uma tributação bem mais baixa atualmente e pagarão, né, a partir de 2033, uma alíquota que nós não sabemos qual é, mas como é que a gente não sabe qual é a alíquota? E não é para saber mesmo, porque nós temos, né, o Alfredo Augusto Becker falava na década de 60, no livro Carnaval Tributário, nós temos um autêntico manicômio tributário no Brasil. Nós não sabemos exatamente a carga tributária de uma empresa. Nós fomos, um supermercado em Pernambuco tem 74 cargas tributárias diferentes. A tributação do ICMS é o lançamento, sujeito ao lançamento por homologação. Então, no que a gente tem essa dificuldade de saber exatamente qual é a carga tributária, quem calcula é o contribuinte, não é o fisco. O fisco tem 5 anos para verificar o que é que o contribuinte fez, para saber exatamente qual é a carga tributária. Então, é impossível. Os estados não sabem. Qual é a renúncia de receita dos benefícios fiscais? Os estados não sabem. Então, é utopia dizer que agora podemos dizer qual é a alíquota do IBS. A alíquota do IBS só vai ser possível quando forem extintos o ISS e o ICMS. Principalmente o ICMS, que o ISS é fácil de calcular porque é um tributo cumulativo. Então, a partir do momento que 2033, que forem extintos o ICMS e o ISS, nós saberemos exatamente qual vai ser a alíquota do novo tributo. Afinal de contas, nesse período, como a doutora Luciana Graçano explicou, vai haver uma diminuição da carga tributária das alíquotas, né, do ICMS e do ISS, e proporcionalmente vai ser o aumento do IBS. Sendo que na CBS vai ser diferente. Vai começar com 1% em 2026, e 2027 já extingue o PIS/COFINS, o IPI também vai ser extinto, e já cria o CBS. O IPI, por conta da Zona Franca de Manaus, não vai ser extinto totalmente, é uma questão de uma transição, mas a partir do momento que o ICBS vai ser criado primeiro, existe uma preocupação muito grande dos estados que a CBS pode invadir a base de cálculo
a tributação do IBS, porque o IBS vem depois. Os estados, eles queriam que houvesse uma simultaneidade na criação da CBS e do IBS. Por quê? Porque pode ser que a CBS invada a base de cálculo do IBS. Porque imagine, se a alíquota já tiver alta para o CBS, como é que o IBS vai poder ter uma alíquota mais alta? Vai ser uma grita da sociedade, né? Porque se o IBS, CBS, esse IVA dual, tiver uma carga tributária, tiver uma alíquota em torno de 30%, vai ser a maior alíquota do mundo, né? Então, vai ser uma dificuldade muito grande de implementar. Como a CBS começará primeiro, então existe essa preocupação dos estados. Com relação à não cumulatividade, nas hipóteses de isenção e imunidade... Professor Antônio, já completamos 30 minutos. Eu vou pedir que, em 5 minutos, você conclua a fala para eu passar a palavra para a Tatiane, pode ser? Porque o nosso encontro vai até às 9 horas. Ótimo. Pronto. Só concluindo, com relação à questão da não cumulatividade, na hipótese de isenção e imunidade, nós temos atualmente para o ICMS isenção e não incidência. Essa mudança de não incidência para imunidade é uma mudança muito radical. Talvez as pessoas não percebam. Não, imunidade é o correto, porque a imunidade tudo que é não incidência na Constituição é imunidade. Entretanto, todas as teses de não cumulatividade, porque como não sai fisicamente o bem e o ICMS incide sobre a saída, se não tem saída, então não estava dentro da incidência. Se não está dentro da incidência, então não poderia tomar crédito. Com relação ao Simples Nacional, que é um grande problema, porque todas as pessoas que defendem o IBS, defendem a CBS, dizem, não vai ter problema, porque as empresas poderão continuar no Simples Nacional. Entretanto, o Simples Nacional não vai gerar crédito. Não gera atualmente e não vai gerar no futuro, quando tiver. Então, o optante do Simples Nacional, ele não vai tomar crédito quando adquirir do Simples Nacional. E a empresa do Simples Nacional, optante do Simples Nacional, quando vender mercadoria ou prestar serviço, só vai poder levar o crédito naquele percentual mínimo que é o pagamento do tributo. Então, vai ser digamos, uma forçada de barra. As empresas do Simples Nacional, elas vão ser forçadas a sair do Simples Nacional, ou então pagarem a contribuição patrimonial previdenciária, a contribuição social lucro líquido e o imposto de renda pessoa jurídica pelo Simples Nacional e pagar o PIS, COFINS e ICMS e ISS pelo sistema do IBS e da CBS, para poderem remeter créditos para os seus tomadores ou as pessoas jurídicas que tomarem o serviço ou então adquirirem mercadoria. Sociedades uniprofissionais, né? Vem desde o Decreto-Lei de 406 de 68, né? E é um problema muito grande, porque essas empresas elas pagam o ISS, né? Um valor fixo, principalmente as sociedades de advogados, médicos, dentistas, engenheiros, enfim. Essas sociedades eles pagam uma carga tributária menor. Já houve diversas tentativas de acabar com isso, o Supremo sempre foi contrário e agora estão acabando com a vantagem tributária da sociedade uniprofissional, porque ela vai perder essa peculiaridade de pagar por um valor fixo ISS. Lembrando que no Simples Nacional, só as empresas de contabilidade, só os contadores que conseguem se manter no Simples Nacional. Então, as empresas elas não conseguem se manter no Simples Nacional se tiver eu acho que eu já estourei o tempo, é melhor reduzir a minha participação agora e esperar a doutora Tatiane falar e, no final, a gente pode complementar e responder as questões. Eu agradeço a todos a atenção. Obrigada, Antônio. Então, eu passo já a palavra para a Tatiane. Não sei se Tatiane, vou interromper o compartilhamento de Antônio. Não sei se a Tatiane vai querer fazer algum compartilhamento de tela, fique à vontade. Tá bom. Não, obrigada, muito obrigada, professor Luciano. Eu não vou compartilhar a tela, eu vou falar aqui, fazer minhas considerações sem os slides. De início, eu queria muito agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, tanta gente
assistindo e né, muitas pessoas qualificadas, então é um enorme prazer estar aqui para fazer esse diálogo. Cumprimento também formalmente o professor Antônio, é um prazer estar nessa mesa, e só faço uma rápida correção na minha apresentação. Professora Luciana, você mencionou que era procuradora da Fazenda, não sou. É uma... Eu achei que você fosse, mil desculpas. Seria uma honra. Eu achei que você fosse. E aí, é uma carreira que eu admiro muito, mas não, tenho muitos amigos e amigas. Imagina. Pela informação, não é fake news, foi realmente... Não, imagina, eu só acho importante, né, dizer, porque, né, para não causar nenhum mal entendido. Mas bem, indo direto para as minhas considerações, né, e eu vou tentar reservar, eu sei que a gente tinha pensado em meia hora, né, para as considerações, para as perguntas, porque a gente tem muita gente, eu vou pelo menos tentar deixar 15 minutos, 20 talvez, né, e trazer alguns pontos aqui relacionados, então, tanto ao mecanismo de devolução, que ficou conhecido como cashback, como as alíquotas favorecidas. Então, vamos lá. Inicialmente, antes de tratar desse tema, e esse tema, ainda que não pareça, ele tem uma conexão, né, o mecanismo de devolução e as alíquotas são favorecidas, mas antes de tratar deles diretamente, é importante que a gente entenda um pouco do contexto no qual o debate sobre esses instrumentos foi forjado e, portanto, foi construído. Como a professora Luciana bem apresentou no começo dessa aula, esse texto da PEC 45 que nós temos hoje, né, e o professor Antônio também fez referência a isso, não é o texto inicial, né, o texto que foi inicialmente apresentado, e o texto em relação ao qual o relatório, né, do final de junho foi produzido. Esse é um outro texto que traz, então, esse modelo de IVA dual, né, então, o imposto sobre bens e serviços de um lado e a contribuição sobre bens e serviços de outro. E por que é importante a gente ter esse histórico? Porque quando a gente olhava, né, para a redação da PEC 45 na sua origem, né, essa que foi elaborada pelo CECIF, com a participação da sociedade civil e de empresas e de diversos atores, nós tínhamos uma premissa que era fundamental, que era o fato de que haveria uma tributação unificada do consumo, então, né, o que seria o IBS, não seria esse modelo dual, e essa tributação unificada do consumo, ela se daria de modo uniforme em relação a todos os bens e serviços. Então, não importaria a essencialidade do bem ou do serviço, nós não teríamos diferenciação de alíquota. Esse era quase que um dogma, né, dos defensores da PEC 45, e o API, que hoje está no governo, que já esteve no CECIF, ele tentou defender isso até, né, o último momento. E essa alíquota uniforme sobre todos os bens e serviços, então, ela descartava a seletividade. Seletividade, que é um princípio que sempre foi norteador da tributação do consumo no Brasil, especialmente, né, olhando para o ICMS e olhando para o ISS. Então, não haveria mais a seletividade em nome da simplificação, em nome de uma suposta neutralidade, então a gente teria uma tributação uniforme. Só que essa tributação uniforme de bens e serviços, inclusive os essenciais, e uma tributação naturalmente elevada, né? Então falava-se em 25%, hoje a gente já está mais perto de 30%. Essa tributação uniforme, ela resultava num potencial aumento da carga tributária sobre a população de baixa renda. E por quê? Porque a população de baixa renda, que consome em maior medida bens essenciais e também serviços, alguns serviços que são consumidos são serviços essenciais, essa população seria mais tributada. Porque, na média, os bens essenciais, e aí eu faço referência direta aqui à cesta básica, eles são menos tributados no Brasil, né? Então, se a gente olha para a cesta básica, a gente tem alíquota zero de PIS/COFINS, alíquota zero de IPI e tributação reduzida de ICMS. Então, a gente pode falar numa alíquota de 7% quando não tem ainda benefícios maiores. Então, a gente sairia de uma tributação, vamos dizer, de 7% sobre alimentos, no geral, os que compõem a cesta básica especificamente,
para uma tributação de 25%, 30%. E uma tributação de 25%, 30% que se pretende transparente e que, portanto, seria integralmente repassada no preço para esse consumidor. Evidentemente que a população de baixa renda ia sofrer o impacto dessa alteração no sistema tributário. Então, cientes disso, né, a PEC 45, na sua origem ainda, ela previu um mecanismo de devolução do tributo para a população de baixa renda. É um mecanismo de devolução que teria por objetivo, então, mitigar a regressividade da tributação sobre o consumo. Todo mundo sabe aqui que a tributação sobre o consumo ela é tipicamente regressiva, o que significa dizer que ela atinge ela atinge de forma mais gravosa a população de baixa renda, porque proporcionalmente o tributo pesa mais para essa população de baixa renda. E a gente sabe que no Brasil, que se a gente for perguntar quem é a população de baixa renda, essa população é a população de mulheres, especificamente as mulheres pretas e pardas. Então, para mitigar essa regressividade, que seria ampliada com a adoção de uma alíquota uniforme, alta, sobre todos os bens e serviços, vem então essa previsão desse mecanismo de devolução, que agora, neste governo, que agora no governo Lula, ficou conhecido como cashback. Então, a gente teria esse mecanismo, né, que seria esse cashback, e eu particularmente já critiquei muito esse termo, porque eu acho que ele não revela exatamente o que é esse mecanismo de devolução, ele confunde, além de utilizar um termo que eventualmente não vai ser compreendido por grande parte da população que vai receber essa devolução do tributo. Mas, de todo modo, foi o termo que pegou, né, digamos assim. Então, era isso. Esse era o nosso cenário até pouquíssimo tempo, né? Até o relatório, até mais do que o relatório, né? Até o texto do substitutivo, que agora de julho, esse era o cenário. Então, alíquota única sobre todos os bens e serviços, sem diferenciação, independentemente da essencialidade, e um mecanismo de devolução de tributos. Esse cenário, ele gerava, a despeito de fato, né, a devolução, ela ser adequada para a população de baixa renda, e ela é muito adequada, ainda hoje, né, na minha aula da graduação lá na GV, eu ainda estava conversando sobre isso com os alunos, sobre o fato de que os programas de distribuição de renda muito bem sucedidos que a gente tem no Brasil, eles são custeados pela tributação sobre o consumo. E se são custeados pela tributação sobre o consumo, então é a população de baixa renda que se beneficia e que precisa desses programas que paga, né, pelo seu próprio programa de assistência social. É uma enorme contradição. Então, faz todo sentido que a gente tenha a devolução do tributo sobre o consumo para a população de baixa renda. Então, esse mecanismo que é adequado, a despeito de adequado, ele gerava alguns problemas. Por quê? Ou pelo menos algumas dúvidas, algumas questões. Porque um primeiro ponto que a gente precisa levantar, e que foi levantado nas diversas audiências públicas sobre a PEC, se refere à população que vai ser beneficiada com a devolução do tributo. E aí, quando esse questionamento começa a vir à tona, fala, tudo bem, então vocês vão ter uma alíquota alta sobre tudo, devolução para a população de baixa renda, mas quem é a população de baixa renda, né? Porque a gente sabe que a desigualdade aumentou muito no Brasil depois da pandemia, e quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com essa devolução do imposto sobre o consumo? O governo não se posicionou muito claramente, mas em algumas falas o API falou, olha, a gente pode considerar a população que está inscrita no cadastro único. Então, seria a população inscrita no cadastro único que teria direito a essa devolução. É muito adequado, né? Na medida em que o cadastro único, né? E aí eu estou utilizando aqui as palavras que estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social, o cadastro único é um mapa das famílias de baixa renda no Brasil. Famílias estas que recebem até meio salário mínimo per capita. Então, é muito adequado, de fato, a gente está falando de uma população muito pobre, que essas pessoas recebam de volta a tributação sobre o consumo. Só que aqui tem uma questão importante. Isso seria o suficiente? Ou seja, eu assegurar a devolução do imposto para a população que está inscrita no cadastro único ou que recebe até meio salário mínimo per capita, né, em cada
núcleo familiar, isso seria suficiente para aplacar a regressividade inerente à tributação do consumo e mitigar esse aumento de alíquota. E por que eu faço essa provocação? Porque, vejam vocês, essas famílias que estão inscritas no cadastro único, que evidentemente, né, devem estar beneficiadas pelo mecanismo de devolução do tributo, elas são muito pobres, mas ao lado delas há outras pessoas que igualmente estão em situação de vulnerabilidade econômica e que não têm condições de arcar com um aumento de carga tributária sobre bens e serviços essenciais, mas não estão no cadastro único. E aí o exemplo que eu gosto de dar aqui, que eu acho que é muito ilustrativo, é o exemplo das trabalhadoras domésticas. E eu falo no feminino porque 92% dos trabalhadores domésticos, né, os remunerados, são mulheres. E dentre desses 92%, 65% são mulheres negras. Na pandemia, a remuneração e a formalidade dessas trabalhadoras, ela reduziu bastante. E os últimos dados mostram que em 2021 a gente teve uma queda da remuneração e, considerando o trabalho formal e informal doméstico remunerado, a gente tem uma média de recebimento no Brasil de R$ 930 por mês. E é uma média no Brasil. Se a gente olha para o Sudeste, o recebimento é um pouco maior, no Sul é um pouco maior. Essas pessoas não estão no cadastro único, provavelmente, né? Porque não se inserem, né, nesse critério de meio salário mínimo per capita, mas ainda assim elas seriam merecedoras de uma tributação favorecida sobre bens e serviços essenciais. Faz sentido que uma trabalhadora doméstica pague 25%, 30% sobre um alimento, né? Então, sobre bens que são integrantes da cesta básica, ela teria condições de arcar com este aumento da carga tributária? Qual que é o impacto que isso pode ter na desigualdade social, na desigualdade de gênero e na desigualdade de raça? Então, ao lado disso, né, além dessa indefinição sobre a população que seria beneficiada e essa dificuldade, né, de mapear exatamente as pessoas que seriam vou usar uma palavra ruim, mas seria isso, seriam merecedoras dessa devolução do tributo. Ao lado disso, a gente tem outras questões de implementação da devolução que se referem ao nível de formalização dos negócios, dos comércios, em relação aos quais a população de baixa renda faz as suas compras. Então, será que a gente consegue controlar toda a compra com a emissão da nota fiscal, com a informação do CPF? E aí essa crítica, né, dessa necessidade de formalização para que haja devolução do tributo, essa crítica era facilmente respondida com, olha, mas quando houve o auxílio emergencial por ocasião da pandemia, a gente teve uma bancarização significativa da população e muita gente recebeu o auxílio emergencial adequadamente e devidamente, né, deixadas de lado as fraudes. É verdade, mas para receber o auxílio emergencial, a pessoa precisava se registrar, baixar o aplicativo uma vez. Ela não precisava assegurar que o seu CPF fosse informado toda vez que houvesse compra e que nota fiscal fosse emitida toda vez que houvesse um consumo. Então, eu também tenho aqui uma questão sobre a formalização dessas aquisições, de modo a ter essa devolução efetiva, né? De modo que ela efetivamente aconteça. E, além do mais, quando ela aconteceria? Porque a população de baixa renda, ela precisa do dinheiro na hora da compra, né? Ela não precisa do dinheiro uma semana depois, nem um mês depois. E exatamente essa diferença, se vai haver ou não essa diferença, ela pode mitigar o poder de compra. Então, e aí isso tudo, esse cenário inteiro, né, que de uma dificuldade de enxergar os contornos desse cashback, fez com que isso era, na verdade, agravado pelo fato de que o cashback, essa devolução, seria a única política pública voltada à mitigação da regressividade. Eu não teria mais nenhuma, porque todos os bens seriam tributados, né, de modo uniforme.
Aí o que aconteceu? Houve, então, né, por conta do andamento da reforma tributária e desse assodamento, né, nessa necessidade de aprovar muito rapidamente, os debates na Câmara dos Deputados, diversas audiências públicas, pessoas chamando atenção para isso, e aí a gente tem o substitutivo. E aí o que o substitutivo faz? O substitutivo, da minha perspectiva adequadamente, ele faz uma sobreposição das políticas. Então ele vai dizer assim, olha, eu vou manter o cashback, né? Então, como a professora Luciana aqui apontou, aqueles dispositivos tanto no 156A quanto no 195 da Constituição. Vou manter o cashback e também não vou deixar muito claro quem é que, qual vai ser a população que vai se beneficiar, eu vou deixar esse problema para depois, né? Depois a gente pensa nisso, deixa para a lei complementar. O que é um problema porque a gente não sabe né, como que esse programa vai ser desenhado. Mas, de todo modo, ele está ali. Na segunda versão do substitutivo, é até importante notar, ele dizia que o cashback seria pensado para reduzir as desigualdades de classe, gênero e raça, né? O que tinha sido assim maravilhoso, né? Uma inserção maravilhosa, porque de fato as desigualdades elas se interseccionam e a gente não pode analisar separadamente. Mas infelizmente esse trecho, né? Gênero e raça, essa expressão caiu, né? Há muito tempo a gente não aprova uma legislação no Brasil que tenha menção a essa expressão gênero. Essa não seria uma exceção, infelizmente. Mas a gente tem lá a desigualdade de classe. Então, eu tenho um mecanismo, mas ele não é o único. Por que ele não é o único? Porque também nessa última versão do substitutivo, né, que foi o que restou aprovado ao final, a gente teve a previsão, no artigo 8º da PEC, da criação de uma cesta básica nacional de alimentos. Em relação à cesta básica nacional de alimentos, que também vai ser disciplinada por lei complementar, que também é um problema, não sei a lei complementar, mas pelo menos isso está na Constituição, eu terei alíquota zero sobre os alimentos que estão ali previstos. Então, o que isso aponta? E depois eu vou falar mais um pouquinho dessa cesta básica e do conteúdo. Isso aponta para uma manutenção, ou até eu diria, não sei nem se é manutenção, mas eu diria até uma melhoria do status quo. Por quê? Porque o que a gente tem hoje? Como eu mencionei, uma tributação de 7% vai sobre a cesta básica. Se eu pensar na incidência por dentro, pode chegar até um pouquinho mais, 8,5% de carga tributária sobre a cesta básica, que são bens essenciais. Agora, com a cesta básica nacional de alimentos, eu vou ter alíquota zero. Então, mesmo a funcionária doméstica que eventualmente não seja beneficiada pela política de devolução do tributo, pelo menos em relação aos bens essenciais, alimentos, ela não terá uma tributação majorada, ela não vai ser onerada por um aumento de carga tributária. E por que isso é relevante? Porque na véspera da aprovação do primeiro texto, se não me falha a memória, do substitutivo, saiu uma pesquisa que foi encomendada pelo Banco Mundial, me parece, mas que foi liderada por defensores da PEC 45. E nessa pesquisa, os defensores diziam o seguinte, eu estou aqui na minha outra tela com o texto aberto, eles diziam o seguinte, olha, boa notícia, pessoal, a reforma tributária, mas a reforma tributária pensada lá na alíquota única, reduz preço da cesta básica em 1,7%, aqui, diz consultor do Banco Mundial. Então, todo mundo fala, Tatiane, você está falando aí que vai aumentar, né? Mas, na verdade, vai reduzir a cesta básica. Aí a gente olha para os produtos que são objeto de redução e os produtos que são objeto de aumento. Os produtos que são objeto de redução, papel higiênico, ótimo, né? Fundamental, é bem relacionado à higiene pessoal, iogurte, e aí aqui já tem um asterisco, eu já vou explicar, sabonete, creme dental, queijos, carnes, frangos, outras aves. Esses têm redução. Mas e os que têm aumento? Legumes, frutas e verduras, ovos, leite, arroz e feijão. Ovos, leite, arroz e feijão teriam um aumento de 8%. E aí a questão é a seguinte, tudo bem, no global a gente pode pensar que uma alíquota única geraria uma redução de 1,7% da cesta básica, mas quando a gente olha para os itens específicos, o que eu estou beneficiando? E aí, esse mesmo consultor, né, numa outra pesquisa do Banco Mundial, ele vai dizer o seguinte, olha, o IBS ele vai ter um impacto no preço dos bens e a gente pode ter
uma redução de quase 39% no preço de automóveis, ao mesmo tempo que a gente pode ter um aumento no preço do arroz e do feijão em 19,8%. Então, a questão é saber quem que essa reforma tributária beneficiaria nesses termos, né? Se eu mantivesse esse modelo. E aí eu falei que teria um asterisco aqui para os iogurtes, porque os iogurtes, a depender da formulação, eles podem ser considerados alimentos processados ou ultraprocessados, que são alimentos que fazem mal à saúde, né? É uma recomendação do Ministério da Saúde para a não ingestão de alimentos ultraprocessados, e aí, portanto, eu teria benefício tributário para ultraprocessado, ao mesmo tempo que eu teria aumento de carga tributária para arroz, feijão, ovo e leite, né, que são minimamente processados, e para alimentos eventualmente in natura, como frutas, legumes e verduras. Então, essa solução da Cesta Básica Nacional de Alimentos, ela é muito boa, justamente porque ela assegura que eu vou ter alíquota zero sobre bens e serviços essenciais, né, como são os alimentos. E a despeito de a gente não ter uma discriminação clara do que são esses alimentos, me parece que a gente tem um espaço importante aqui para assegurar que sejam alimentos saudáveis e que não sejam inseridos na cesta básica produtos de ocasião, né, e que não deveriam fazer parte, e a gente tem uma diversidade regional importante, que deve ser considerada, mas ao mesmo tempo que a gente tem diversidade regional, hoje a gente tem uma cesta básica por estado e também um lobby por estado. Então, esse conjunto, né, de eu ter uma cesta básica de alimentos, ele é muito positivo. E aí, junto com essa cesta básica nacional de alimentos e alíquota zero para esses bens que são essenciais e que vai favorecer a população de baixa renda, que eventualmente não vai ser elegível para o cashback, nós tivemos também essa possibilidade de alíquotas reduzidas em até 60% para outros bens e serviços essenciais, como educação, saúde, medicamentos e produtos de higiene menstrual. Então, também aqui, a despeito de eu poder ter, porque a gente vai ter limitações na política de devolução do imposto, pelo menos eu asseguro uma tributação reduzida, uma tributação mais favorecida para esses bens e serviços que são essenciais. Então, né, medicamentos, higiene menstrual, que evidentemente que se há uma lista com produtos favorecidos, produtos de higiene menstrual eles devem estar, porque eles são absolutamente essenciais e relacionados com direito à saúde, educação, assim também serviços de saúde e serviços de educação. Agora, independentemente disso, e eu já estou me encaminhando para o final para a gente ter tempo de fazer as considerações, tem um aspecto aqui que eu gostaria de ressaltar, que se refere, né, então, assim, só para, né, resumir pelo menos essa parte, para não ficar muito confuso, em linhas gerais, eu acho que o saldo foi positivo, né? A gente tem o cashback, entre aspas, de um lado, junto com alíquotas favorecidas ou alíquotas zeros de outro, né? De modo que eu possa ter uma política um pouco mais restritiva de devolução, mas a manutenção de benefícios fiscais para bens de primeira necessidade. Mas, a despeito disso, nessa lista de produtos e serviços que ficarão beneficiados pela alíquota reduzida, a gente tem algumas distorções, eu diria, né? E uma primeira distorção está, porque essa lista ela está no artigo 9º, parágrafo 1º da PEC. E uma primeira distorção que eu vejo está no inciso 7. O inciso 7, ele vai falar da redução de alíquotas aplicada para insumos agropecuários e aquícolas, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. Produtos de higiene pessoal, eu estou super de acordo, né? Inclusive faz parte de algumas cestas básicas e naturalmente, isso é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Alimentos destinados ao consumo humano, bacana que possa, né, haver a redução tributária para além da cesta básica nacional de alimentos. Mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode ter, porque aqui tem o risco de a indústria de alimentos ultraprocessados querer se valer dessa redução de alíquotas. E aí, de novo, os alimentos ultraprocessados têm um impacto importante na saúde e tem um impacto importante na economia do cuidado, que é majoritariamente realizada por mulheres, porque quando alguém na família fica doente, quem
quem exerce o cuidado são as mulheres. Então, esse é um ponto a se considerar, se faz sentido a gente ter uma amplitude tão grande de alimentos destinados a consumo humano, a gente precisa ficar de olho na lei complementar para que não haja inserção de alimentos ultraprocessados. E aí, mais do que isso, mais problemático ainda, são os insumos agropecuários e aquícolas. Por quê? Porque essa expressão dá margem para uma tributação favorecida de agrotóxicos. E se a gente olha para o cenário internacional, a tendência internacional é justamente de tributar mais os agrotóxicos. É verdade que no modelo atual a gente tem benefício fiscal para agrotóxico, a gente tem IPI zero, redução de base de cálculo de ICMS em 60%, tem uma DIN no Supremo sobre isso, mas essa seria uma oportunidade para a gente repensar. Então, esse é um ponto importante que também tem relação com a saúde das pessoas que consomem produtos com agrotóxico, mas mais do que isso, com a saúde da população do campo. E a enorme maioria da população do campo é a população negra. Então, são eles, né, esses trabalhadores negros, que são afetados pelo manejo de defensivos agrícolas que são muito tóxicos. Então, conceder incentivo tributário talvez não seja a medida mais adequada com os nossos valores constitucionais. E ao lado disso, e eu já vou terminar, o inciso 9, ele fala sobre a possibilidade de redução de alíquota sobre bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional. Segurança da informação e segurança cibernética. Esse inciso, ele foi inserido, assim, no apagar das luzes. E por que ele é problemático? Porque ele pode, a depender do conteúdo da lei complementar, então isso para dizer que a gente tem muito trabalho, né, ainda para olhar para a lei complementar, ele pode sugerir uma tributação favorecida de armas e munições. Porque ele fala em segurança e soberania nacional. Então não dá para saber se é segurança também nacional, e aí não daria margem para bens relacionados à segurança privada, ou não, né? Ou se é também segurança privada. E por que isso é um problema? Porque nesse mesmo artigo 9º, no parágrafo 9º, a gente tem uma disposição que também foi inserida bem no finalzinho dos debates, numa última emenda, para dizer o seguinte: o imposto seletivo, que é esse que está super aberto, né? Então, eu vou tributar bens que fazem mal à saúde e bens que fazem mal ao meio ambiente. Esse imposto seletivo não incidirá sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º. Então, vejam, se a gente tem redução de alíquota para agrotóxico, eu não posso ter imposto seletivo sobre agrotóxico, né? Que é o oposto da literatura internacional, né? E do movimento legislativo internacional. Se eu tenho alíquota favorecida para bens relacionados à segurança, será que eu posso ter uma tributação seletiva e, portanto, mais gravosa sobre armas e munições? E aí, especificamente sobre armas e munições, e aqui a gente tem uma relação direta com desigualdade de gênero, raça e desigualdade dos grupos minorizados, né, que são prejudicados, né, pelo acesso facilitado a armas e munições, a gente tem um outro problema. O imposto seletivo em si, ele não possibilita a tributação mais gravosa de armas e munições, porque a redação como ficou foi produtos que fazem mal, né, produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Só uma interpretação muito ampla diria que armas e munições estariam contempladas nessa possibilidade de tributação por imposto seletivo. Aí muita gente fala, mas Tatiane, né, e a arma não faz mal à saúde? Não, né? O que eu protejo aqui com restringindo o acesso à arma é a integridade física, direito à vida, até liberdade de expressão, mas não propriamente direito à saúde, né? Direito à existência, mas não é direito à saúde. Então, a gente tem um problema aqui, ainda que a redação seja muito ampla do imposto seletivo, ela falta, né? Falta que eu tenha ali, pelo menos, a possibilidade de tributação de armas e munições, e isso fica agravado justamente pela redação das alíquotas favorecidas e essa brecha, né, que se abre diante desse inciso 9 que foi inserido no finalzinho dos debates. Então, muito rapidamente, reduzindo aqui a minha fala para a gente terminar no tempo e também ter tempo de discussão, essas eram as minhas considerações. Eu acho que a gente ainda vai ter uma discussão boa no Senado, e ainda que passe no Senado, ou, né, com alterações, e volte para a Câmara e depois seja aprovado, a gente precisa ficar muito atento à redação dessa lei complementar, porque, como a professora Luciana disse, houve muita delegação para a lei complementar, e são muitos pontos fundamentais da reforma e que podem, né, mudar
a característica do sistema tributário como um todo. Então, essas minhas considerações, eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Tatiane, muito esclarecedora fala. Agradeço, Tatiane, agradeço, Antônio. Veja, nós não temos, no momento, nenhuma pergunta no chat. Então, como temos 10 minutos ainda antes de terminar a aula, eu gostaria de saber se algum aluno do programa de mestrado e doutorado em Direito gostaria de fazer alguma pergunta aqui oralmente. Eu decidi não abrir, na verdade, o microfone para os participantes, mas considerando que nós temos tempo e não temos perguntas no chat, se tiver algum aluno do mestrado e do doutorado, já que esse é um mini curso do PPGD, pode levantar as mãos, aqui a mãozinha aqui, que eu dou a voz. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Veja, tem uma pergunta, então, aqui do Fernando Antônio, ele diz, o presidente do Senado declarou que aquela casa vai deixar sua marca na reforma, né? O que vocês esperam de alterações no Senado Federal? Eu passo a pergunta para Antônio, em seguida para a Tatiane, que são nossos convidados. Eu penso que o Senado deve fazer diversas alterações. Dentre elas, como a doutora Luciana já ressaltou, nos últimos instantes, né, no finalzinho, houve uma abertura muito grande. Né? Nós temos aí, infelizmente, nesse país a bancada da bala, né? A doutora Tatiana estava explicando justamente a questão do imposto seletivo não incidir sobre armamentos. Nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada que defende, né, os produtos agropecuários, né, que é um segmento muito importante, né, mas que não paga tributo, praticamente não paga tributo no Brasil, passaria a pagar, e com essas alterações. Para vocês terem uma ideia, o produtor rural, que seja pessoa física, além de não pagar, ainda vai gerar crédito. E só completando a minha fala, porque a doutora Luciana pediu para falar sobre a não cumulatividade no IBS, nós temos já previsão na emenda aglutinativa que a lei complementar poderá dispor que a possibilidade do creditamento da pessoa, do adquirente, só vai ser possível se houver o pagamento da operação anterior. Então, talvez os contribuintes tenham saudade da não cumulatividade do ICMS, porque não existe nenhum IVA no mundo, eu já pesquisei, que preveja que, para o contribuinte ter direito ao crédito, o fornecedor ou o prestador, fornecedor de mercadoria ou prestador de serviço, tem que ter quitado o IVA. Ou seja, o contribuinte só vai ter direito se tivesse havido o pagamento da operação anterior, e se não tiver havido esse pagamento, ele vai ter direito ao crédito, mas desde que ele pague. Isso está na Constituição, vai remeter à lei complementar, e pode ser que o nosso princípio da não cumulatividade, que já é cumulativo para o ICMS, é cumulativo para o ISS, o IBS se torne mais cumulativo ainda. Então, eu tenho essa preocupação e ressalto essa questão da não cumulatividade. E com relação para finalizar, nós temos um aspecto importantíssimo. Nós temos diversos tributaristas, os nossos principais tributaristas, digamos, o professor Paulo Bastos Carvalho, Roque Carrasa, que entendem que essa emenda ela fere o Pacto Federativo. Então, já existem sugestões para que, aprovada essa PEC, que seja remetida ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de constitucionalidade para saber se os ministros entendem se realmente há constitucionalidade nessa reforma do sistema tributário nacional. Porque, se não houver, nós passaremos aí vários anos debatendo um assunto que, no final, vai ser inconstitucional e vamos voltar tudo ao status quo. Então, é muito importante que os ministros do Supremo analisem essa reforma tributária, se porventura houver aprovação também no Senado Federal, e tudo indica que deve ser aprovada, afinal de contas, né, foi como eu já falei no início, né, a doutora Luciana também ressaltou, existe todo o interesse, né, a sociedade, os estados, quase todos os municípios, e também o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente também do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, já se manifestou favorável, né, o próprio governo, a União. Então tudo indica que essa reforma deve ser aprovada, sendo que pode ser
que seja uma emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, e aí seria inconstitucional. Então, seria muito importante que passasse pelo crivo do Supremo Tribunal Federal de imediato, e não daqui a 10 anos, senão nós vamos passar um período de intensa insegurança jurídica. Afinal, nós vamos ter 10 anos de convivência com o sistema atual e o próximo sistema. Então, no final, a simplificação pode ser que não seja tão grande assim, e pode ser até que nós estejamos tratando de um sistema inconstitucional, de alterações inconstitucionais. Então, é muito importante que o Supremo, de imediato, analise essa questão. Obrigada. E aproveito para agradecer o convite da doutora Luciana e a atenção de todos vocês, doutora Tatiana, que fez uma brilhante palestra. Agradeço aí o convite e a atenção de todos. Muito obrigada, Antônio. Tatiane, acrescida, no caso, a essa pergunta que foi direcionada a Antônio, eu vou ler mais outras aqui, porque aí na sua fala você tenta responder o que é possível, né? Antônio, depois também, se quiser fazer mais algum acréscimo. Nós temos a do Cauã Fernandes, a reforma tributária do Rio Grande do Sul, em 2020, instituiu a devolução do ICMS para o cadastro único. Existe no debate atual alguma avaliação sobre a eficácia desse específico programa cashback? Qual a visão da professora Tatiane quanto ao modo impositivo de fim da guerra fiscal e forma de compensação para os estados do Norte e do Nordeste? Moema, será efetivada uma tributação para as chamadas grandes riquezas? Veja, o governo informa, né, vem divulgando na mídia que haverá uma segunda discussão sobre reforma tributária no que diz respeito à reforma da tributação da renda e do patrimônio. Então, essa, na verdade, abrange, acima de tudo, a tributação do consumo, tá? Então, eu passo a palavra à professora Tatiane. Obrigada, Luciana. Bem, em relação eu vou começar, né, daquela primeira pergunta. Em relação ao Senado, enfim, é possível que haja algumas mudanças, a gente tem esperança que pelo menos essa questão da não cumulatividade, de fato, isso já estava no projeto original do CECIF e no projeto original da CBS, vocês lembram? Que foi em 2020, né, tinha um dispositivo que falava especificamente, né, o valor da contribuição paga, que vai ser objeto de compensação. Então, acho que replicaram, né, e aí, de fato, pode ser um prejuízo muito grande para a não cumulatividade efetiva, que também está na base desse discurso, né, da reforma tributária. Então, a gente tem que ficar de olho. Eu sou um pouco cética quanto às mudanças relacionadas à tributação de armas e munições, quanto à consideração da dimensão de gênero e raça na reforma tributária, justamente porque a gente não tem representatividade suficiente no Senado, né, a gente, digo, as mulheres, e também a população negra não tem representatividade suficiente para fazer com que essa pauta avance. No que se refere ao Rio Grande do Sul, sim, o Rio Grande do Sul ele fez uma mudanças na legislação tributária em 2020 e implementou esse mecanismo de devolução do ICMS. É um programa que se chama, nome muito mais adequado, Devolve ICMS, que é efetivamente o que é, né? E o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul participou de algumas audiências públicas, eu tive com ele em algumas mesas em que ele explica o programa, e é um pouco diferente, na verdade, a gente não sabe se é um pouco diferente, porque a gente não sabe como seria esse, né, da PEC 45, mas é um programa que prevê uma devolução fixa, não é de acordo com o gasto. Então, seriam R$400 por ano para a população de baixa renda. E aí, eu escutei o próprio secretário dizendo que, a despeito de ser um programa exitoso, né, mas é isso, é um valor presumido, né, de gasto, né, ou de incidência tributária, R$400 por ano. Mas, apesar de ser exitoso, no sentido de que pessoas, né, tem um número grande de pessoas que recebem, há um gap e, portanto, há um determinado percentual, que agora eu não me lembro de cabeça qual, mas está registrado no site da Câmara, na audiência pública que teve sobre cashback, há um determinado número de pessoas que simplesmente não comparece para obter essa restituição. Então, quer dizer, a gente tem uma perda da eficácia e também é isso, a história da presunção seria uma solução adequada para combater a informalidade, em que medida ela efetivamente
responderia a essa devolução. Só que aí tem um dado importante, né, nesse programa do Rio Grande do Sul. Lá, né, como na maioria, ou quase todos, né, estados do Brasil, a cesta básica, ela é também favorecida, ela decorre de uma tributação favorecida, então a gente tem a cumulatividade das políticas, né? Então eu tenho uma tributação favorecida de alimentos, né, de bens essenciais, e a devolução para a população de baixa renda, que, na minha opinião, é a melhor política, né? Você faz as duas coisas, e quem não é elegível, pelo menos, garante uma tributação mais favorecida. Por fim, eu acho que, e aí essa, né, uma consideração geral sobre os benefícios fiscais, a guerra fiscal e o Conselho Federativo, que é algo que também apareceu para baixo, eu acho, e aí eu faço coro aqui com o professor Antônio, que essa PEC, ela sim vai ser questionada da perspectiva da ofensa do Pacto Federativo, justamente porque os estados do Norte e do Nordeste, né, isso aparece também na apresentação do professor Antônio, eles também se utilizam, né, do mecanismo de benefício tributário justamente para atração de investimento. Uma vez que você poda essa possibilidade, na medida em que o manejo, né, da alíquota ele não é mais possível para fins de atração de investimento, isso pode sim resultar numa ofensa do Pacto Federativo, somado com o conselho do IBS, esse conselhão, esse conselho federativo, que justamente, né, faz com que haja possibilidade de veto dos estados mais populosos, que são justamente os estados do Sudeste. Então, eu acho que a gente sim vai ter uma discussão importante sobre Pacto Federativo, e isso pode, de alguma forma, né, embargar a implementação da própria reforma, que já se prevê muito longa, já se prevê alargada no tempo, durante o período de transição, e com uma eventual insegurança, né, em razão desse questionamento, mas eu acho que essas questões, de fato, elas virão à tona inevitavelmente. Muito obrigada, Tatiana. Eu não sei se o Antônio quer fazer acrescentar alguma coisa em relação a essa questão do Conselho Federativo. Tem uma pergunta aqui do Renato. Rio de Janeiro, Minas e São Paulo possuem 42% da população. Para qualquer decisão do Conselho Federativo é preciso 60% dos estados. Logo, essa trinca terá poder de veto absoluto para qualquer matéria. Não violaria o Pacto Federativo, né? Uma preocupação realmente grande de todos nós. Não sei se o Antônio quer fazer uma palavra final sobre isso. O Conselho Federativo seria muito relevante na proposta dos estados. Os estados elaboraram uma emenda substitutiva à PEC 110, e o Conselho Federativo teria uma força enorme, sendo que, da forma como foi aprovada a emenda continuativa da PEC 45, o Conselho Federativo vai ter uma importância relevante na interpretação, vai uniformizar a interpretação, né, em todo o país, né? Então é uma força muito grande nesse sentido, mas com relação a, por exemplo, a força que o CONFAS tem hoje, né? O CONFAS tem uma força muito maior do que esse Conselho Federativo, até porque tudo que o Conselho Federativo decidir terá que ser baseado na lei complementar que será aprovada. Então, tudo foi remetido para a lei complementar e, obviamente, a lei complementar, quem tem força para aprovar a lei complementar é a União. Depois que a União aprovou a lei complementar 194, diminuindo o ICMS dos estados, né, da energia elétrica, de combustíveis e telecomunicações, né, sem respeitar a lei complementar, o artigo 123 da DCT, a questão orçamentária, ou seja, de imediato, né, o ano passado houve uma queda brusca na arrecadação. Isso foi aprovado no Senado Federal, e o Senado é casa dos estados. Então, eu particularmente acho que o Senado, a gente não pode contar muito com o Senado, eu digo assim, como representante do Estado de Pernambuco no GT 47, que é o GT da reforma tributária, eu acho que a gente não pode contar muito com o Senado para defender os interesses dos estados. E nós temos aí uma perspectiva de aprovação no Senado Federal, e eu não acredito que haja muita alteração. Mas quem está se preocupando muito com essa questão do Conselho Federativo, basta ver as atribuições desse conselho. Não são atribuições tão relevantes. Na verdade, o conselho vai ter uma atribuição relevante no sentido de reter e repassar os recursos arrecadados. Uma centralização da arrecadação. Mas, logicamente, isso aí vai ser feito de forma praticamente automática, né? Nós temos uma tecnologia hoje em dia muito evoluída, então
É como o sistema, hoje em dia, do sistema monofásico de combustíveis. O Sintegra é o sistema que faz esse repasse dos recursos. Uma mercadoria sai de uma refinaria de petróleo, a gasolina bruta, pura, aí é misturada pela distribuidora, é vendida para um estado, depois o estado revende para outro estado. E quem que faz essa compensação da tributação de combustíveis? Eu digo a combustíveis porque já a tributação já no destino. Tudo isso é feito de uma forma sistemática pelo SCANC, que é um sistema que faz essa distribuição. Então, eu acho que a competência maior que todo mundo está preocupado, que esse Conselho Federativo, mesmo o Estado de São Paulo tendo mudado de última hora, praticamente quem vai mandar nesse Conselho Federativo serão estados do Sudeste, né? Os estados, porque tem os municípios mais populosos, e os estados mais populosos eles vão mandar. Mas eu não estou muito preocupado com isso, do ponto de vista de quebra do Pacto Federativo. A minha preocupação maior é como a doutora Tatiane falou, os estados do Norte e Nordeste, eles vão ter uma dificuldade muito grande de atrair empresas, porque esses recursos que vão ser distribuídos do Fundo de Desenvolvimento Regional, de 8 bilhões, aí vai ter um ano que vai chegar a 32 milhões, depois vai cair. Eu não acho que esses recursos serão suficientes para que os estados do Norte e Nordeste consigam melhorar a sua infraestrutura para atrair as empresas, né, as indústrias, enfim, ter um desenvolvimento maior. Até porque o mercado consumidor está no Sudeste, então é muito difícil que uma empresa se instale, principalmente no interior, e passe a gerar renda e riqueza no Nordeste. Nós temos atualmente, no caso, a atração do ICMS, da redução da carga tributária para atrair essas empresas, não vamos ter mais a partir de 2033. Então, os benefícios fiscais acabando, eu não acredito que empresas grandes continuem no Nordeste, Norte-Nordeste, a não ser aquelas que tenham um mercado consumidor ou então precisem realmente de extrair. Por exemplo, as empresas do polo do gesseiro, logicamente, não vão sair do interior de Pernambuco, porque eles extraem a matéria-prima do solo, mas quando não é essa necessidade de extrair do solo, quando não tiver um mercado consumidor no Nordeste, dificilmente as empresas vão continuar nos estados do Norte e Nordeste. Então, eu temo muito, a doutora Tatiane falou, e eu acho que ela tem total razão com essa questão federativa relacionada com a perda dessa possibilidade da concessão de benefícios. Eu sou muito preocupado com isso. Obrigada, Antônio. Eu vou só dar um aviso, tá? Eu coloquei no chat o endereço aí eletrônico do minicurso. Qualquer pessoa que tenha dificuldade com os e-mails que nós estamos mandando, né, para confirmar, no caso, os encontros e com o link para a sala de aula, pode entrar em contato através desse e-mail, peço que vocês divulguem, tá? Na próxima semana nós teremos o segundo encontro pela mesma sala, nós usaremos essa mesma sala, será Reforma Tributária e Simplificação, com o professor Sérgio André Rocha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Alberto Macedo, que é o doutor pela USP e auditor do município de São Paulo. Então, vocês devem receber o e-mail com a confirmação. Se por acaso alguém deixar de receber, que vocês tenham conhecimento, eu peço que divulguem aí o e-mail da secretaria para poder nós solucionarmos esses problemas, tá? Então, são 9h07, acho que nós finalizamos em tempo. Estou muito feliz com o resultado do nosso encontro de hoje. Agradeço muito o professor Antônio, a professora Tatiane, pela disponibilidade de estarem aqui conosco essa noite. Com certeza nós vamos ficar roucos, né, de tanto debater, de falar, de questionar, na verdade, essas mudanças todas, que muitas vezes, a maior parte delas sequer estão desveladas para a gente, nós sequer sabemos, na verdade, como é que efetivamente elas vão acontecer, né? Mas, assim, faz parte do nosso compromisso acadêmico, né? E também nosso compromisso cidadão, fazer esse ciclo de debates, né? Demonstrar essa preocupação realmente com a ampliação do conhecimento, né, para todos, de todas essas discussões, né, que estão sendo travadas, que estão sendo
cotidianamente colocada para nós, né, tanto através do parlamento quanto através dos próprios encontros, né, entre acadêmicos, estudiosos, profissionais do direito tributário. Então, fica a minha gratidão ao professor Antônio, à professora Tatiana, a todos que nos acompanharam durante essa noite, e o meu convite para que na próxima semana estejamos juntos de novo. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite.